Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para mudar a sua vida, para tocar o seu coração. As empresas que estão patrocinando esse programa são as seguintes: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus, CB Imóveis e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Estamos vivendo um tempo diferente, onde a Bíblia está se cumprindo em cada fase. Mais do que isso, quem é cristão já sabe que não passará nenhum jota, nenhum tio, sem que tudo se cumpra, tudo aconteça. Estamos contemplando a cada semana eventos previstos divinamente, mas somente consegue ver isso quem realmente é filho de Deus, quem está vivendo em comunhão com Deus. Quando eu falo em comunhão, estou me referindo a todas as semanas estar presente numa igreja, sendo alimentado com a palavra, uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, uma pessoa que pratica o Evangelho. Isso é estar em comunhão com Deus. Pessoas que estão enraizadas com esse mundo, pensando somente em comprar, vender, investir, viajar, sem ter essa ligação com Cristo, com certeza, daqui para frente, viverá grandes surpresas. Eu quero ler um texto que encontramos em 1 João, é a carta do apóstolo João, 1 João 2:17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nos dias atuais, consigo ver nitidamente pessoas cegas, pessoas alienadas, seres humanos que só se preocupam com o hoje e com coisas materiais. Quem de nós não conheceu, ou até convive hoje mesmo, com pessoas que só pensam em ter, em possuir grandes propriedades, ter veículos extravagantes e usufruir da luxúria que o dinheiro produz? Na mensagem de hoje, Jesus Cristo nos alerta para não termos o coração preso a este mundo, porque ele passa. E todo aquele que faz a vontade de Deus permanecerá, viverá. Contemplamos uma sociedade que deseja valores invertidos, amizades disfarçadas, relacionamentos poluídos com o lixo do mundo. Há pouco tempo, foi feita uma interessante oração no Kansas, Estados Unidos, na sessão de abertura do Senado. Parece que a oração ainda perturba algumas pessoas. Quando o ministro evangélico Joy Wright foi convidado a abrir a nova sessão do Senado de Kansas, todos estavam esperando as generalidades usuais, mas o que ouviram foi assim: Pai Celestial, nós estamos diante do Senhor hoje para pedir o seu perdão e buscar a sua direção e orientação. Nós sabemos que a sua palavra diz: ai daqueles que o mal chamam bem e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Ele nessa oração foi mencionando Isaías capítulo 5 e o verso 20. E ele continua na sua oração: Senhor, isso é exatamente o que fizemos. Perdemos nosso equilíbrio espiritual e pervertemos nossos valores. Nós ridicularizamos a verdade absoluta da sua palavra e chamamos de pluralismo. Nós adoramos nossos deuses e chamamos de multiculturalismo. Nós endossamos a perversão
e chamamos de estilo de vida alternativo. Nós exploramos os pobres e chamamos de loteria. Recompensamos a preguiça e chamamos de bem-estar. Nós matamos nossos fetos e chamamos isso de decisão. Temos aborcionistas e achamos justificável. Negligenciamos disciplinar nossos filhos e chamamos de construção de autoestima. Nós abusamos do poder e o chamamos de política. Desviamos fundos públicos e chamamos de despesas essenciais. Temos institucionalizado o suborno e o chamamos de verba de gabinete. Nós cobiçamos as posses do nosso vizinho e chamamos de ambição. Nós poluímos a mídia com palavrões e pornografia e chamamos a liberdade de expressão. Ridicularizamos os valores honrados pelo tempo de nossos antepassados e chamamos de esclarecimento moderno. Sonda-nos, ó Deus, e conhece nossos corações hoje. Limpa-nos de todo pecado e nos liberta de toda imundície. Amém. A resposta dessa oração foi imediata. Vários legisladores saíram durante a oração em protesto. Em poucas 6 semanas, a Igreja Cristã Central, onde o reverendo Wright é pastor, registrou mais de 5.000 telefonemas, com apenas 47 dessas chamadas respondendo negativamente. A igreja agora está recebendo pedidos internacionais de cópias desta oração. Índia, África, Coreia. Que nós possamos, queridos amigos e irmãos, avançarmos orando e vivendo a verdade. Eu quero perguntar a você, como está a tua vida de oração? Ela não existe? Afinal de contas, você está muito ocupado, não é mesmo? É o trabalho, é a empresa, é a família, é a pós-graduação, é o doutorado, é o churrasco, é a diversão, é aquela viagem dos sonhos e nunca tem sobrado tempo para Deus. Cuidado! Eu, como pastor, como ministro do Evangelho, tenho ajudado muitas pessoas, muitas famílias, e o grande perigo que todas correm é o afastamento de Deus. Que você possa, a partir de hoje, através da mensagem desse programa, começar a colocar em prática o que a palavra de Deus nos mostra. Comece a orar. O diabo existe sim, e ele não quer que oremos, porque quando oramos, nós estamos abrindo o nosso coração de forma incondicional para Deus. E nesse programa, eu quero que você consiga ter essa coragem, ser uma pessoa completamente livre para receber as coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Comece lendo a Bíblia, fazendo oração e estando em comunhão na igreja mais perto da sua casa. Isso fará toda a diferença. Como você tem orado? Eu insisto nisso. Tem agradecido a Deus pela vida, saúde e pela alegria de viver? Tem agradecido pelos dons e talentos? Tudo aquilo que você usa, pelo menos uma vez por semana, na igreja, aonde escolheu adorar a Deus? Porque o tempo em que vivemos, multidões estão só pedindo, me dá, me ajuda, Senhor. E pedem para o seu próprio deleite, pedindo de forma egoísta, pensando somente na vida terrena, que passa tão depressa. Hoje desejo pregar sobre 2 assuntos que muitas pessoas acreditam, mas que mediante a Bíblia Sagrada é pura ilusão, para não usar uma outra expressão.
Uma delas que quero falar hoje é sobre o purgatório. Purgatório não existe. Um dos ensinos fala que a pessoa precisa distinguir entre pecado mortal e pecado venial. Na primeira situação, o ser humano teve um comportamento tão grave que rompeu sua ligação mais profunda, tanto com Deus quanto com o próximo. E no segundo caso, essa ligação permanece, mas não é perfeita. É aqui que reside o lugar teológico do purgatório. O purgatório significa a graciosa possibilidade que Deus concede ao homem de poder e dever, na morte, amadurecer radicalmente. O ensino do purgatório diz que é a fase onde a pessoa atualiza todas as suas possibilidades, purifica-se, daí o termo purgatório, de todos os limites, fruto da própria história de pecado, de maus hábitos adquiridos ao longo da vida. Essa fé no purgatório, meus amigos, é contra os preceitos e ensino da palavra de Deus. Quando uma pessoa acredita no purgatório, ela não precisa crer em Jesus, nem em sua morte na cruz do Calvário, no sangue que ele derramou por todo aquele que nele crê. Não precisa. Se o purgatório existisse, nós não precisaríamos do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Seria tudo bem tranquilo, bem sereno, pois eu poderia viver uma vida louca, mentindo, roubando, adulterando, não tendo tempo de comunhão com Deus, e quando morresse, eu mesmo pagaria uma certa penitência e teria direito à vida eterna, e estaria no céu sem ter acontecido a morte de Jesus. Pense comigo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus tinha de melhor, Ele ofereceu para nos salvar. Qualquer argumento, subterfúgio que for usado, está tentando desqualificar o sofrimento, a obra que Cristo fez lá no Calvário. E a Bíblia é clara. Deus não troca a glória dele por nada. O purgatório não existe na Bíblia. E quem é cristão, seguidor de Cristo, o manual está aqui. O manual completo está aqui, nos 66 livros da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala sobre o céu e o inferno, mas nunca fala sobre um lugar intermediário. Não há razão para acreditarmos no purgatório. Segundo a tradição católica, o purgatório é o lugar de pagamento pelos pecados não confessados. Apenas as pessoas salvas vão para o purgatório, onde sofrem castigo pelos pecados que cometeram depois de se converterem. Depois de serem castigados, então podem entrar puros no céu. Ensinam que podemos ajudar as almas a sair do purgatório mais cedo, ajudando-as a pagar o preço dos pecados. Isso pode ser feito rezando pelas almas, encomendando missas ou oferecendo dinheiro à igreja. Eu, pastor Edgar, não acredito em purgatório, pois, além da Bíblia não mencionar essa possibilidade, todo o contexto do Evangelho, a palavra de Deus, vai contra essa visão. Então, crer em algo que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não conduz, é heresia, é atrair coisas ruins para a sua vida, para a sua fé.
A noção do purgatório surgiu porque a Bíblia diz que nada impuro pode entrar no céu, como está lá em Apocalipse 21, a partir do verso 27. Mas a Bíblia também diz que Jesus morreu para nos purificar de todos os pecados. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, passados e futuros. Quem aceitou Jesus como seu Salvador não tem mais condenação. Leia você mesmo, lá em Romanos, capítulo 8, alguns versículos. Eu quero, sinceramente, pedir a você, em quem você crê, no que você acredita. Quando você fala com Deus, ou quando você vai à igreja, com quem você se relaciona? Deus tem ouvido as suas orações? Deus tem respondido às suas preces? Pois crer em algo que não vem da palavra de Deus é você se distanciar de Deus. É você dizer, Deus, não é assim que eu penso, não é assim que eu gostaria que fosse. Eu peço a Deus para que através desse programa, com fé é possível, você consiga ter um momento muito especial, decisivo, marcante na sua vida, para transformar coisas que prenderam, destruíram, aniquilaram uma vida feliz, uma vida completamente abençoada. Através desse programa, o Espírito Santo está tocando na sua vida, no seu coração, para arrancar todo o peso, toda a mágoa, todo o pecado. A Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para tirar esse peso, purificar de toda injustiça. É instantâneo. Faça isso. Todo o peso, todo o mal que está oprimindo você, é possível ser tirado agora, pela oração feita a Deus, em nome de Jesus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nós temos claramente que qualquer ser humano, por mais que tenha cometido pecados terríveis, quando crê em Jesus, na morte de Cristo e confessa os seus pecados, ele é completamente purificado, transformado. É uma promessa da palavra de Deus. Isso não significa que podemos continuar pecando sem consequências. Arrependimento não é apenas ficar triste com o pecado. Implica uma decisão de mudar. Quem está realmente arrependido não quer mais pecar, porque quer agradar a Deus. Nós sabemos que quem é salvo ainda peca, mas quem confessa seu pecado a Deus recebe perdão. 1 João 1 e 8. Mesmo assim, nossos atos têm consequências ainda nessa vida. Alguns pecados têm consequências como perda da confiança das pessoas ou pena de prisão, e ainda temos de passar pela morte. A Bíblia diz que as obras dos salvos serão provadas pelo fogo. As boas obras sobrevivem ao fogo e serão recompensadas. As más obras serão completamente destruídas, mas a pessoa ainda será salva. Isso leia lá em 1 Coríntios 3 e 13. A Bíblia também diz que o servo que desobedece será castigado. Mas em nenhuma passagem diz que o castigo será depois da morte. Em Jesus, quando morremos o que resta de nossa natureza pecaminosa, isso morre com o nosso corpo. Na ressurreição, receberemos corpos puros e estaremos completamente livres do pecado. A Bíblia não diz que temos de passar pelo purgatório primeiro. O purgatório não é necessário. Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Na Bíblia Sagrada, também encontramos que o julgamento vem depois da morte. Hebreus 9 e 27. Está ordenado por Deus ao ser humano
Morrer uma vez, vindo depois disso juízo. Jesus ensinou que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis. Devemos nos preparar para o julgamento agora, pois a Bíblia não fala de segunda chance após a morte. O tempo especial para crer corretamente é agora, hoje. Jesus não disse em algum momento: creiam em mim, sigam meus ensinamentos e, se der alguma coisa errada, se purifiquem lá no purgatório. Não. Cristo disse assim, Mateus 7 e o versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Qual é o grande perigo que as pessoas correm? É de viver uma vida mais ou menos perto de Deus. Perdoar mais ou menos quando a circunstância ajudar. Amar os seus irmãos, amigos, somente aqueles que não incomodam muito. Aí a pessoa imagina que após a morte poderá se purificar, reorganizar a sua vida, mas isso não é verdade. Após a morte, não há nenhuma chance de mudar a escolha que deve ser feita enquanto estamos em vida aqui na Terra. Faça isso hoje mesmo, agora mesmo. Se tem que perdoar alguém, perdoe agora. Quando terminar esse programa, pegue o seu telefone com coragem, com ousadia e pratique o perdão. Mesmo que o seu coração ainda tenta aprender, não, mas aquela pessoa não merece, faça isso. Pegue o telefone e telefona para essa pessoa com um coração aberto, cheio de temor, dizendo: eu estou te ligando para pedir perdão. Me perdoa? Lá daquele dia, quem sabe muitos anos atrás, aquele momento desconfortável que vivemos, me perdoa, estou arrependido. Pronto. É por isso que Deus fala em sua palavra: escolham hoje a quem vocês vão servir. Com todo respeito, o Deus que estou pregando aqui não é um Deus que vai adaptar novas coisas, novos entendimentos, só porque seria conveniente para você. Deus não providenciou um purgatório, mas providenciou Cristo, Jesus Cristo, para dar a sua vida em nosso lugar. Creia nisso. Ao crer nele, nos arrependemos de nossos pecados, ele nos limpa, purifica de toda mancha e, através da sua graça, nos acolhe com vida eterna. Será uma surpresa muito grande para quem acredita em purgatório. 5 minutos após a morte, estará diante de Deus, exatamente no estado espiritual que escolheu enquanto estava aqui na Terra. E a recompensa é clara. Você já sabe e está conhecendo mais um pouco hoje através desse programa. Creia em Deus. Através de Jesus, milagres são possíveis. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Eu teria um outro ponto para também falar, mas o programa está chegando ao final e nós gravaremos uma outra oportunidade. Eu quero orar por você. Se for possível, feche os seus olhos. Deus da verdade, Deus de amor, nós oramos nesse momento em nome de Jesus, abençoando todos os telespectadores da TV Erechim. Eu oro abençoando aquele que por muitos anos estava crendo em algo que não existe, em algo que foi inventado.
Eu falo isso mediante a tua palavra, pois ser cristão, ser filho de Deus, é crer no conteúdo que está aqui na Bíblia, na tua palavra. Eu peço, querido Deus, que a ação do teu Espírito Santo remova agora mesmo todo o engano, tudo aquilo que tem contribuído para uma incredulidade se instalar nesse coração, nessa família. Eu peço para que o poder da verdade do Evangelho traga uma nova luz, um novo entendimento, um novo tempo, com a bênção completa do Deus vivo e poderoso. Senhor, eu oro por essa pessoa que agora está se arrependendo de uma vida errada, pregressa, na mentira, no engano, e está fazendo uma oração sincera, aceitando a Cristo como Salvador e Senhor para viver um novo tempo. Eu oro abençoando esta pessoa, momento em que repreendo também toda doença, seja ela no corpo, na alma ou na mente, que tudo isso seja removido pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer o carinho de todos que nos acompanham todas as semanas, todos os dias aqui na TV Erechim. Estamos pregando o Evangelho, Palavra de Deus, há mais de 4 anos e precisamos do teu apoio. Se esse programa está sendo bênção na sua vida, por que não ajudar? Coopere conosco, com nossa equipe. Precisamos de mais recursos para podermos alavancar e pregarmos a palavra de Deus através de todos os meios de comunicação. Queremos lembrar que se você quer enviar essa mensagem para alguém, para um amigo, para um familiar, nós também temos o canal no YouTube, o nome do pastor Edgar Radeski. E lá nós temos centenas de mensagens para que você possa assistir novamente e compartilhar com seus amigos. Está aqui na tela o caminho para você poder contribuir. E olha um diferencial, agora nós temos 2 instituições bancárias, o Sicredi e Credisul, para você poder escolher. Temos aqui na tela o número da conta da Igreja Brasil para Cristo, bem como o QR Code, para que você tenha essa facilidade de fazer a sua contribuição. E que Deus lhe abençoe, que Deus lhe recompense de uma forma muito especial por você estar cooperando com o avanço do Evangelho, não somente em Erechim, mas em todas as cidades. E você já conheceu a Igreja Brasil para Cristo em Erechim? Nós estamos bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696, numa esquina, fácil estacionamento, um local acolhedor. Nós temos nas terças-feiras culto de oração em 2 horários, das 7 às 8 da manhã e no horário do meio-dia. Ofereça o teu almoço para Deus, esteja lá orando. E na quinta-feira à noite nós temos um encontro chamado Culto da Vitória, um culto de propósitos, e oramos pelas pessoas. Começa às 19h30. E se você quiser participar conosco, aos domingos, começamos um pouquinho mais cedo, às 19 horas. E será uma grande alegria receber você, bem como toda a sua família. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz de Cristo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.
Ramp e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522 4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Ramp e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.